Pronto, turma, vamos dar uma leitura nesse conto. Vocês já fizeram uma leitura, né, uma pré-leitura antes. E aí vamos fazer uma leitura. A aranha assustadora. Era maior que ela tinha visto. O nome dessa menina é Debbie, certo? Então, Debbie, quando chegou no quarto dela, ela encontrou uma aranha enorme, né? Por isso que era a maior de que ela tinha visto. Enorme, gigantesca. Ela estava bem na sua frente, olhando para ela com seus 8 olhos pretos que pareciam de vidro. Então, quer dizer que a aranha tinha 4 olhos. E realmente no desenho você percebe, tem 4. A Debbie Max, né, que é aqui, não se lembrava de algum dia ter visto uma aranha maior do que aquela que estava sobre o assoalho do seu quarto, né? Que assoalho em cima, né? Quer dizer, bem dizer, no teto. As pessoas riam de Debbie, que tinha o que um médico havia chamado de aractofobia. O que é isso? Aractofobia. O médico fala que quando tem pessoas que têm medo de aranha, dá o nome de que tem fobia, quer dizer, não pode ver uma aranha que tem medo. Ou medo de aranha, né? Que dá simplesmente. Aranhas grandes, aranhas pequenas e até fotos de aranha em livros ou na televisão. Não importava. Então, aractofobia são pessoas que têm medo de todo tipo de aranha, que seja em qualquer local. Que seja em televisão, que seja aranha grande, pequena. Então, é tipo uma doença. Tinha pavor de ver aranha. As aranhas se apavoraram. Faziam Debbie suar. Então, Debbie começou a suar, né? Estava paralisada. Desde quando podia se lembrar, sentia medo de aranha e de mais nada. Olha só, ela sentia de aranha, mas de mais nada. Cobras? Sem problema. Então, Debbie falou que cobra não tinha medo, não. Ratos? Tudo bem. Quer dizer, a Debbie, essa garotinha, ela não tinha medo de cobra, nem de ratos, nem de barata. Mas a aranha, morria de medo, né? Morria de medo. E talvez, né? Olha a aranha aqui. Continuando. Talvez porque seus corpos, né? Roliços lembravam de frutas peludas. Talvez porque suas pernas longas, né? E finas pareciam aspecto mortalmente, né? Ficados no seu corpo. Aqui tá falando a característica da aranha, viu? Ela tá falando assim, da aranha. A Debbie achava que tinha medo por conta disso, né? Ou talvez que fosse a cor delas, né? Que impressionasse. O preto brilhante de viúva negra, que são os olhos da aranha, né? O marrom, né? Escardido de caranguejeira. A soma de todas as partes medonha de uma aranha era um pesadelo para Debbie. Então, a Debbie tinha o maior medo mesmo. Ela tentou chamar o pai no quarto ao lado, para que viesse matar a gigantesca aranha, mas sua voz ficou presa na garganta. Quer dizer, deve estar com tanto medo que não conseguia nem gritar, nem chamar o pai dela. Ora, Debbie, ele sempre dizia, é só uma aranhinha à toa. Isso é o pai dela dizendo. Não precisava ter medo. Depois pegava a aranha com um pedaço de papel e levava para fora. Nunca matava. Isso o pai dela dizia, olha, nunca deve matar a aranha. As aranhas trazem sorte. Isso o pai dela dizia, minha filha, as aranhas trazem sorte, né? Elas matam, as aranhas, elas matam os insetos, como mosca e pernilongo. E bom tê-lo por perto. Quer dizer, as aranhas, ela traz sorte, né? Isso o pai de Debbie dizendo, filha, a aranha traz sorte. Ela mata os insetos, né? Os pernilongos por perto. Então, é bom ter ele de perto. Será que seu pai, isso ela, conseguisse, né? Aqui, nesse parágrafo aqui, ó. Será que seu pai, e se ela conseguisse soltar em voz para chamar, entraria em seu quarto, pegaria a aranha e levaria para fora e soltasse no quintal, provavelmente. Acho que o pai dela, ela pensou, né?
Mas esses monstros não podem viver. Isso deve dizendo. Esse monstro não pode viver. Não pode viver. Não pode. Ela não queria encontrar a aranha de novo, né? E que ela decidiu fazer uma visita se a aranha, né, entrasse discretamente sozinha no quarto de Deb. Então, a Deb, ela ficou temendo, né? Que o pai disse, não, filho, não vamos matar a aranha, não. E aí, a Deb, né, o pai dela conseguiu tirar a aranha. Só que Deb ficou pensando. Ela teve muita dificuldade de dormir. Então, essa dificuldade enorme de dormir, ela teve muita. Então, o que foi que ela fez? Né? Ela pensando, né? Tinha um tapete marrom. Tem essa palavra chique, né? E aí, de repente, né? Ela conseguiu, então tá cheio, ficou imaginando como seja várias aranhas. E ela tentou gritar. E seus pais correram, né? Ela gemia tanto de medo, ela pensava que as aranhas estavam no rosto dela. E aí, quando já foi no finalzinho, né? Com barulhinho, ela andava pelo chão e andava bem devagarzinho, chique. Significa o quê? Que ela achava que andando devagarzinho, que aí são as zoadinhas da chinela andando, para que não saísse bem pertinho, morrendo de medo, para que as aranhas não corram com ela. Então, tudo isso era a imaginação da Deb, né? Quem escreveu esse texto foi Don Rolf, né? Que tem uma pequena biografia dele. Aranhas, ele que escreveu esse conto. Então, gente, a interpretação no geral desse texto. Na verdade, Deb, ela não é considerada uma menina medrosa, viu? A professora, ela é medrosa, que ela estava com medo da aranha, não. A Deb viu no texto no início, no primeiro parágrafo, nos primeiros parágrafos, que ela não tinha medo nem de barata, nem de rato e nem de cobra. Né? É sinal que ela não era uma menina medrosa. Né? Ela só tinha esse medo o quê? Apesar do medo da aranha, né? Ela só tinha o medo da aranha. Mas, então, ela não é considerada medrosa. E aí a menina, na hora que o pai explicou sobre a menina, que não era para matar as aranhas, né? Então, o pai dela simplesmente disse, né, que o pai de Deb, ela simplesmente que dizia que as aranhas traziam sorte, né? Porque as aranhas matam o quê? Insetos. Matam insetos como mosca e pernilongo, certo? E aí o que acontece? Ao que se refere aqui nesse texto todo, se refere-se de uma capa, certo? São palavras destacadas no primeiro parágrafo que tem, né, que é justamente aqui. Então, se refere a uma capa de livro de ciência, certo? Quando esses primeiro parágrafo aqui, ó, né, que fala assim de aracnofobia, que realmente são pessoas que têm medo de aranha, certo? E a Deb realmente estava fora da realidade. Ela estava fora da realidade, sim, porque ela se encontrava apavorada devido ao medo da aranha. E quando se trata, quando eu falo assim, tem na parte aqui do livro, né, que tem uma parte, por exemplo, essa daqui, o Ugly, tem uma parte do outro, tem assim, Blanc, né? Então, na hora que ela estava, né, pensando, mexendo, aquela coisa toda, o que foi que ela achou? Esse ruído representa o quê? Então, na hora que ela viu a aranha e fez blum, blum, significa que foi um livro que ela jogou em cima da aranha, né? Caindo sobre a aranha. Isso é como seja um ruído.